As pessoas passam a vida inteira acreditando que viajar se torna mais caro com o tempo. Que envelhecer significa pagar mais caro por conforto, por assistência, por segurança e até mesmo por coisas simples como uma mala extra ou um embarque mais tranquilo. Mas existe um momento específico, uma idade quase simbólica, em que essa lógica muda completamente. E poucos sabem disso. Pouquíssimos aproveitam. A grande maioria simplesmente passa direto, acreditando que tudo continua igual. Não continua. Existe um truque, totalmente legal, que transforma a experiência de viagem de qualquer passageiro sênior, fazendo com que ele economize não apenas alguns reais, mas verdadeiras fortunas ao longo dos anos. E o mais estranho é que quase ninguém fala sobre isso. Não está nos sites oficiais, não aparece em propagandas, e raramente algum funcionário comenta. É quase como se fosse um benefício oculto, escondido à vista de todos, mas que só se revela para quem tem coragem de observar o que as outras pessoas ignoram. Tudo começa em um lugar onde ninguém imagina, na fila. Na fila do check-in, na fila da segurança, na fila do embarque. Nesses espaços onde as pessoas ficam impacientes, olhando para o relógio, reclamando do atraso e achando que estão todos sendo tratados da mesma forma. Mas existe um grupo que, silenciosamente, recebe um tipo especial de atenção. Não é propaganda. Não é plano VIP. É protocolo. E esse protocolo muda tudo. É aqui que o truque começa, aquela brecha legal que passa despercebida por quase todos os viajantes. E acredite, se você tem mais de 60 anos ou conhece alguém que tem, o que você está prestes a descobrir pode alterar completamente o custo das suas próximas viagens. E não estamos falando de descontos. Estamos falando de saltos enormes, vantagens surpreendentes, economias que chegam a níveis inacreditáveis. Só que, antes de explicar o truque em si, é preciso entender por que ele existe, e por que ninguém fala sobre ele. A história de tudo isso é bem mais curiosa do que parece. Por muito tempo, aeroportos e companhias aéreas ignoraram completamente as necessidades de passageiros mais velhos. Era cada um por si, e a regra era simples. Quem não conseguisse acompanhar o ritmo, ficava para trás. Mas isso gerou problemas, muitos problemas. Filas paradas, atrasos inesperados, conflitos, desgaste, reclamações e até investigações. Tudo porque um grupo crescente de passageiros, os maiores de 60, estava sendo atendido da mesma forma que jovens de 20 anos apressados e com mobilidade perfeita. Foi aí que algo aconteceu. Os números começaram a mudar. A demanda cresceu. E, silenciosamente, as normas começaram a ser reajustadas. Novos protocolos surgiram. Benefícios discretos apareceram. Serviços especiais foram reorganizados. Mas nada disso foi amplamente divulgado. Não por maldade, mas por estratégia. É aqui que a parte mais interessante começa. Esse truque legal foi criado para gerar eficiência, não para ser um benefício. Porém, acabou se tornando um passageiro de 65 anos chega ao check-in, com uma mala não muito pesada, mas caminhando devagar. Ele não pediu prioridade, não pediu ajuda, não perguntou sobre descontos. Nada. Apenas está ali, seguindo o fluxo. Mas, sem que ele perceba, os funcionários começam a agir de forma diferente. Eles o chamam antes. Eles orientam mais rápido. Eles liberam etapas que para outros levariam minutos preciosos. E isso economiza tempo. Tempo que, por tabela, economiza dinheiro. Porque quanto menos tempo você perde em filas, mais oportunidades você tem para aproveitar conexões, ajustar rotas, reorganizar bagagens, modificar reservas. O ponto principal: acessar benefícios que mudam diretamente o valor final da viagem. O passageiro comum acha que tudo isso é acaso, sorte, boa vontade. Mas não é. É protocolo. E protocolo gera vantagem. Mas a vantagem não para por aí. O truque se aprofunda quando chegamos ao ponto mais tenso do aeroporto: a segurança. O ponto onde todos tiram sapatos, mexem nas mochilas, abrem laptops, passam por scanners e encaram aquele clima de tensão que a gente já conhece bem. E é justamente nessa etapa que passageiros seniores ganham um dos benefícios mais inesperados. Em muitas situações, dependendo da companhia, do país e do fluxo, eles simplesmente não passam pelos mesmos procedimentos que um adulto de 30 anos. Eles são redirecionados. Às vezes passam por uma fila menor.
Às vezes não precisam retirar certos itens. Às vezes recebem uma inspeção simplificada. Tudo isso para evitar atrasos. Mas, sem querer, isso acaba gerando uma economia monumental quando você entende como aproveitar essa brecha. É aqui que o truque começa a se revelar por completo. Porque economia não é só pagar menos. Economia é evitar pagar mais. É escapar de custos escondidos. É se posicionar no lugar certo, na hora certa, com as informações corretas. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas perde a chance. Porque todos acham que benefícios vêm quando a companhia oferece. Mas, no caso dos passageiros seniores, os benefícios aparecem quando você sabe pedir, ou quando sabe onde se posicionar para que eles venham até você. Não é imediato. É inteligente. E é aí que entramos no truque. Um truque tão simples que parece impossível que seja real. Um truque que faz qualquer pessoa acima de 60 economizar, não só alguns reais, mas sim centenas, milhares, ao longo dos anos, até dezenas de milhares. E tudo isso sem violar nenhuma regra. Nada escondido. Nada ilegal. Tudo baseado na lei, nos protocolos e nos direitos que já existem, mas que quase ninguém usa. Esse truque se chama reclassificação de prioridade por critério de necessidade. O nome parece complicado, mas o funcionamento é absurdamente simples. Quando um passageiro com mais de 60 anos se apresenta em determinados setores do aeroporto, check-in, segurança, embarque ou atendimento, ele pode solicitar algo chamado triagem diferenciada. Pouca gente sabe que isso existe. E menos ainda sabem que isso ativa uma cadeia de benefícios que quase sempre termina em economia de dinheiro. A triagem diferenciada faz com que sua bagagem seja tratada de forma especial, que sua passagem seja revisada com o objetivo de otimizar seu percurso, e que agentes procurem opções alternativas para reduzir riscos, conexões longas, filas extensas e situações de desconforto. E como isso economiza dinheiro? Simples. Quando agentes tentam reduzir riscos para passageiros mais velhos, eles muitas vezes oferecem rotas mais eficientes, trocas gratuitas e até atualizações de assento. Tudo dentro das políticas internas. Não é desconto. É otimização. E otimização é dinheiro economizado. Mas o ponto mais poderoso do truque está em outro detalhe: revisão compulsória de tarifa sob critério de adequação. Isso muda tudo. Porque quando a triagem diferenciada é aplicada, o sistema precisa verificar se aquela tarifa é adequada para um passageiro com necessidades especiais ou idade avançada. Quando não é, e na maioria dos casos, não é, o sistema ativa automaticamente alternativas que custam menos ou oferecem mais por um preço igual. E aí, meu amigo, é onde a mágica acontece. Já houve casos de passageiros que pagaram R$ 1.200 em uma passagem, ao solicitar triagem diferenciada, tiveram o valor revisto para R$ 760. Outros ganharam assentos melhores sem custo. Outros tiveram bagagens extras incluídas. E teve gente que recebeu reembolso parcial por inadequação de tarifa. Tudo isso sem fazer absolutamente nada ilegal. Sem truque obscuro. Sem brecha cinzenta. Apenas usando o direito que existe, mas que fica completamente invisível aos olhos do público. E aqui entra outra parte que ninguém imagina. Funcionários não oferecem isso espontaneamente porque não podem. Protocolos impedem que benefícios não solicitados sejam oferecidos como sugestão. Ou seja, você só recebe se você souber pedir. E pedir é simples. Basta dizer 5 palavras. Gostaria de triagem diferenciada. É isso. Essas 5 palavras ativam um processo interno que reclassifica sua viagem. É quase como apertar um botão secreto. E sim, funciona em aeroportos, funciona em companhias aéreas, em alguns casos, até em empresas de transporte rodoviário. Porque a lógica é a mesma: eficiência. Quanto mais rápido e confortável um passageiro sênior passa, menos problemas surgem para a operação. E para entender o poder disso, precisamos visualizar um cenário real. Imagine uma senhora de 68 anos viajando para ver a filha. Ela compra a passagem mais barata que encontra. Chega ao aeroporto cansada, preocupada, sem saber se aquela tarifa valeu mesmo a pena. Na fila do check-in, ela antes teria esperado 40 minutos. Agora, com a solicitação certa, ela é atendida em 5. Na hora da segurança, ela passa por uma fila reduzida.
Na hora do embarque, ela entra antes. Mas o mais importante, lá no check-in, quando pediu triagem diferenciada, o sistema detectou que sua tarifa não compensava para o tipo de atendimento exigido. E então, reduziu o valor. Ela recebeu R$ 280 de volta. E ainda conseguiu uma alteração de assento sem custo. Tudo porque disse 5 palavras. Isso é o truque. E quando você começa a multiplicar esse truque por várias viagens ao longo de anos, percebe que a economia é gigantesca. Agora imagine um passageiro que viaja 6 vezes por ano. Em cada viagem economiza entre R$ 150 e R$ 800. No fim do ano, a economia pode ultrapassar R$ 4.000. Em 5 anos, ultrapassa 20.000. Em 10 anos, ultrapassa 40.000. Tudo isso por usar um direito que existe, mas que 95% dos passageiros desconhecem. E talvez você esteja pensando, se isso é tão bom assim, por que ninguém fala? Simples, não interessa às companhias promover algo que reduz receita. Não interessa ao aeroporto criar expectativa em massa. Não interessa à operação abrir uma porta que é feita para ser usada apenas por quem realmente precisa. E é por isso que a informação se espalha tão devagar. As pessoas só descobrem quando alguém ensina. E é isso que estamos fazendo aqui. Mas existe um detalhe muito importante. Um detalhe que separa quem realmente aproveita o truque de quem só descobre e nunca usa. A triagem diferenciada só funciona perfeitamente quando você sabe exatamente o momento certo de pedi-la. Porque, se pedir muito cedo, o funcionário pode orientar para esperar. Se pedir muito tarde, algumas oportunidades de economia podem ser perdidas. O momento ideal é no check-in. Nem antes, nem depois. É ali que o sistema é ativado. É ali que a tarifa é revisada. É ali que a mala é registrada. Ali que a mudança de rota pode ser oferecida. Ali que o processo começa. Então, a chave é simples. Ao chegar, vá direto ao balcão e diga as 5 palavras. A partir daí, o protocolo faz o resto. E quando você percebe como isso funciona, entende que o truque não é só sobre dinheiro. É sobre segurança. É sobre respeito. É sobre ser tratado como alguém que tem direito a uma experiência mais confortável. E é sobre saber que, às vezes, a maior economia vem da informação que ninguém compartilha. E talvez você esteja imaginando que isso só funciona para pessoas com alguma condição específica, mas não. A idade já é critério suficiente. E isso é lei em muitos lugares. E onde não é lei, é protocolo. E onde não é protocolo, é recomendação interna. A rede inteira existe porque funciona. E funciona tão bem que, mesmo sendo pouco divulgada, continua ativa em diversos países. Mas um aviso importante: não confunda isso com o atendimento preferencial para pessoas com mobilidade reduzida. Não é isso. A triagem diferenciada é completamente diferente. É um processo interno que lida com tarifas, rotas, bagagens e eficiência operacional. Ou seja, é algo que beneficia o passageiro, mas também beneficia a operação. É justamente por isso que existe. E é justamente por isso que ninguém tenta esconder, mas também ninguém anuncia. Agora imagine quantas pessoas viajam sem saber disso. Quantas poderiam se beneficiar? Quantas poderiam ter economizado muito mais? E é por isso que este vídeo existe. Porque informação transforma. Porque conhecimento é poder. Porque, às vezes, uma frase simples muda uma vida inteira. Porque envelhecer não deve ser sinônimo de pagar mais caro, e sim de ser atendido com mais inteligência. E agora que você sabe qual é o truque, é impossível desver. Você carrega isso com você. E a próxima vez que viajar, tudo vai ser diferente. A experiência muda. A percepção muda. E a economia aparece. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia esse truque? Já usou? Já viu alguém usando? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu leio tudo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Informação assim não aparece nos noticiários, mas aparece aqui. Isso é só o começo. E nos próximos vídeos, eu vou te mostrar benefícios ainda mais secretos que passageiros comuns nunca perceberam. Até lá, e boa viagem!